Olá, tudo bom? É um prazer ter você aqui com a gente. Se você chegou aqui nessa aula, é porque realmente a espiritualidade, a sua fé, a sua vida, né? Aí a sua saúde espiritual são importantes para você e para mim também. Mas antes da gente começar essa nossa aula, que tem como título O Novo Rumo da Igreja, o que há de novo no caminho do Evangelho e para onde vamos, eu queria me apresentar e contar um pouco da minha história para você. Olá, eu sou a Pamela Campos, historiadora da religião, cristã há mais de 20 anos, e eu tenho me debruçado em estudar toda a trajetória da igreja protestante até aqui. Sempre foi meu objeto de estudo, não só porque é interessante para mim, mas porque faz parte da minha construção como pessoa. É uma coisa que atravessa a minha vida. Eu sou filha de diaconisa, neta de diaconisa, cresci na Igreja Batista, apesar de ser uma batista mais pentecostal, e a igreja sempre esteve presente em tudo que eu fiz, nas minhas relações sociais, com os meus amigos, no meu jeito de pesquisar e estudar, porque isso aconteceu pelo meu fascínio pela Bíblia, pelas Escrituras. Então, antes de mais nada, se você é uma pessoa cristã, de origem evangélica, esse é um lugar que, pelo menos da minha parte, pretende ser acolhedor para você. Se você não é cristão protestante, mas é de outra vertente, o convite continua aberto e eu acho que esse espaço é um espaço de diálogo para a gente. Então, você que é de outra tradição, seja ela cristã ou não, você é mais do que bem-vindo por aqui. Antes da gente começar, eu quero contar um pouquinho da minha trajetória na igreja para você entender quais são os caminhos que a gente vai seguir daqui para frente, beleza? Então, assim, para mim, falar sobre igreja é um tema sensível, porque igreja, para nós que viemos assim de família cristã, é um lugar que você aprende a conviver com o outro, que você aprende a olhar para o mundo. Só que nem sempre os olhares que a gente aprende na igreja são os olhares que são bons para viver em sociedade. Exemplo, né? Eu passei por toda uma questão de reanalisar o jeito que eu lidava com as pessoas, com o mundo e com o meu corpo e com a minha vida. Porque eu também passei por essa dúvida sobre como que é essa igreja. Será que a gente realmente está caminhando de acordo com o que o Evangelho de Jesus dizia? A gente tem igrejas milionárias, igrejas que defendem um posicionamento de teologia da prosperidade, ou de uma teologia que visa controlar tudo, política, sociedade. Será que essa é a única maneira de ser igreja hoje? Será que a gente só é cristão de verdade se a gente concordar com essas coisas? Então, esse foi o pontapé inicial. Eu era muito aquela pessoa que queria seguir a Bíblia ao pé da letra, que ficava inventando até jeitos assim de me tornar mais santa, porque para mim aquilo ali era o meu universo e era a maneira que eu tinha de me colocar no mundo de uma forma que Jesus me abençoasse, visse em mim uma pessoa grata, uma pessoa que estava disposta a se entregar pelo ministério. Então, eu passei por várias loucuras, né? Eu fiz o namoro santo ou namoro de corte, para vocês que não sabem, é quando você acredita que o seu relacionamento deve ser pautado na oração, no sentido de que, vamos lá, você tem um crush, você começa a gostar dele, você vai começar a orar para que ele responda de acordo ali com a oração do que Deus falou com você. Isso passa pela tutela dos líderes também. Sendo que a gente não tem base bíblica para isso, mas foi muito propagado, pelo menos durante a minha adolescência, aquela coisa toda do controle do corpo. Eu fazia jejum alimentar, mas também de celular, de internet, de maquiagem, de tudo que era vaidade, de necessidades básicas também, numa tentativa de tentar ser cada vez mais santa, mais próxima de Jesus. E cada vez que eu me colocava nessa santidade radical, austera, muito excessiva, eu ia me tornando uma pessoa cada vez menos empática às necessidades dos outros, porque eu via no meu comportamento radical uma régua para que todo mundo seguisse, inclusive quem não era da minha fé, que não confessava a minha espiritualidade. Então eu sabia que Jesus tinha pagado um alto preço na cruz para mim, mas eu achava que eu precisava me sacrificar nos sentidos assim mais minuciosos do dia a dia para ser considerada filha dele. Isso é um problema muito grande, porque muita gente fala desses sacrifícios romantizando, mas isso gera em nós um perfeccionismo, um controle, uma ansiedade de ser perfeito em tudo, que
nos torna cada vez mais desequilibrados emocionalmente. Isso gera em nós sequelas muito grandes, né? E eu passei por isso também, no sentido de que, se eu era santa, eu não podia me relacionar, conversar, ter amizades com pessoas que não fossem do meu ambiente cristão religioso, porque isso era dar brecha, né, para que o inimigo me usasse ou para que eu fosse para o inferno. E aí entra também a questão da música secular, que eu não ouvia. E tudo isso me fez ser uma pessoa cada vez mais fechada num ambiente que não me permitia olhar e aprender com a diferença do outro. Aí eu sacrifiquei relacionamentos familiares, porque nem toda a minha família era cristã. Eu me afastei dos meus primos que não eram cristãos por esse tipo de ensinamento, e a minha relação ficou prejudicada. Eu deixei de lado outras amizades que eram tão saudáveis para mim por esse medo. Eu deixei de aprender coisas, culturalmente falando, por só consumir aquilo que era considerado gospel, aquilo que era santo, aquilo que era puro. Eu tenho certeza que você também deve ter vivido isso em algum momento, principalmente num país como o nosso, que é o Brasil, que é muito religioso, e que a tradição pentecostal, a tradição evangélica é muito forte aqui, dentro desses modelos que te diferenciam das pessoas, que é um comportamento moral, e não uma coisa pautada de fato numa leitura do evangelho. E é um pouco disso que a gente vai conversar. E para além disso, todas essas questõezinhas que eu fazia, de abrir mão de amizade, de não ouvir música do mundo, de não me relacionar com outras pessoas que não fossem da minha comunidade de fé e etc., era um medo de não ser amada por Jesus, de não ser vista por ele. Porque eu fui ensinada de um jeito, e eu acho que você também, de que para Jesus a gente dá o melhor. E para ser o melhor, a gente tem que se destacar. E para se destacar, a gente tem que competir com a nossa comunidade. Eu acho que esse é um ponto para mim central que a gente não percebe. Como que essa ideia de ser perfeito, de ser santo, de ser puro, no sentido perfeccionista da palavra, de ser visto por Jesus, gera nas nossas comunidades de fé um ambiente tóxico, que as pessoas competem entre si. Então, se o fulano tem dom de línguas, ele é mais especial do que o fulano que serve na cantina. Então, se o fulano ele é ministro do louvor, ele tem mais destaque, porque ele está mais aparente, ele está mais visível, ele canta músicas que deixam as pessoas emocionadas, então ele tem uma unção diferenciada, enquanto os irmãos que fazem trabalhos funcionais, subalternos da igreja, não são respeitados e vistos da mesma forma. Olha como isso é tóxico para a nossa espiritualidade, para uma espiritualidade de Jesus que é voltada para o serviço do outro. Então não tem como a gente colocar as coisas em degraus, assim, de hierarquia. E aí, se comparando com as pessoas que cresceram na igreja, com você, querendo estar cada vez mais próximo das lideranças, porque ser líder e ter um ministério é fazer a vontade de Deus, porque tem toda aquela coisa de qual é o seu chamado, você fica também intuído de fazer isso para não ser chamado de crente banco, do crente que não faz nada, do crente que não tem ministério, que não tem chamado, que não dá fruto, como se a gente vivesse dentro de uma empresa e não de uma igreja, que você tem que bater meta no final do mês, você tem que mostrar para o seu líder que você está fazendo tal coisa, né? Então transformam a nossa espiritualidade numa lógica de mercado, numa lógica de rivalidade, quando a gente é uma comunidade de irmãos em Cristo, corpo dele, e que cada diferença que nós temos entre nós é mais um ponto para que a gente tenha uma igreja cada vez mais saudável, porque consegue olhar e atentar para diferentes perspectivas. Isso é poderoso. Mas o jeito que a gente foi ensinado em muitas igrejas, e eu não estou botando a culpa na igreja em si, mas da forma como a gente olhou durante muito tempo do que é ser templo, do que é ser comunidade, tem deixado a gente cada vez mais abalado, né? Tem colocado a gente nesse lugar hostil, que não é família em Cristo, que não é corpo de Cristo, mas que é uma grande maratona, quase que do Celso Portiolli, para provar quem está mais envolvido ou não, entende? E isso é muito perigoso. E aí, vendo o rumo, né, que isso estava tomando, eu fiquei me perguntando, mas e quem não sabe cantar? E quem não é um bom orador? E quem nunca conseguiu falar em línguas?
E se eu não concordar com essas minhas lideranças? E se eu não concordar com o jeito que eles leem a Bíblia? Como a forma que tratam as pessoas? Será que eu sou menos filha de Deus? Será que eu sou uma filha bastarda de Deus? Porque quando a gente hierarquiza os dons e talentos de acordo com as necessidades de uma igreja que não é igreja, de um culto que não é culto, mas é show, a gente vai colocando as pessoas em níveis e valores diferentes. Quando Jesus Cristo nos chama para sermos os cordeiros, todos nós, né? Mas o que acontece é que dentro dessa lógica vai ter irmão que vai ser mais valorizado e outro que vai ser menos valorizado. E isso é um tipo de coisa que semeia uma discórdia desnecessária dentro da igreja. E o pior, é feito em nome de Deus. É feito pensando de verdade que essa é a melhor forma de você levar uma comunidade de fé aos pés de Cristo, ao caminho do Evangelho. E aí, assim, vendo o rumo que o ambiente religioso caminhava, controlando cada vez mais a mente, o corpo e o posicionamento político e ideológico das pessoas, isso porque as comunidades hoje de fé, né, as igrejas, boa parte delas, as mega igrejas, as mega churches, o que é ter sucesso numa igreja hoje? A mentalidade que se entende de uma igreja de sucesso, uma igreja grande, é uma igreja próspera, é uma igreja rica, que tem mais de 2, 3 cultos por dia, porque é tanta membresia que você tem que dar conta desses cultos em rodízio, sendo que o relacionamento entre as pessoas quase não existe, sendo que existe um grau de comparação e de competitividade muito grande, tudo fica centrado na figura da liderança, e para ter controle sobre todos esses membros é necessário ter um discurso cada vez mais voltado para o controle da mente, do corpo, da política, da ideologia das pessoas. Então você não pode ter o direito de divergir de opinião, porque aí você não está de acordo com a visão do líder, sendo que a nossa visão é a visão de Cristo. E a visão de Cristo é uma visão amorosa, é uma visão que não procura o poder, é uma visão que abraça e inclui, seja quem for. E não é isso que a gente tem visto por aí, nas igrejas majoritárias, que aparecem na mídia, né? Então, para mim, ficou cada vez mais incômodo perceber que a lógica que a gente estava caminhando como comunidade de fé era essa, era de uma trilha pelo poder. Era um culto que parecia um show, que era para gerar esse produto para quem senta ali no banco, que está organizado, que tem ar-condicionado, se emocionar, bater palma e ir embora. Mas não tinha uma ação proativa quando acabava o domingo. E isso é uma coisa que está muito distante do que se sinaliza como igreja e como reino de Deus. Então, quando eu comecei a confrontar essas incoerências, isso lá para os meus 19, 20 anos, né, há um tempo atrás, por aí, quase uma década atrás, eu comecei a criticar a forma que os espaços de fé que eu congregava estavam caminhando. Aí eu vi que, de fato, as igrejas tradicionais, conservadoras e fundamentalistas não aceitam a diversidade de pensamento e de ser cristão de uma forma diversa. Porque para você ter o controle, para você ter o poder, você precisa uniformizar as pessoas para que elas caminhem na direção que você quer. Então não tem espaço para debate, para diálogo, só tem espaço para cumprimento de ordens. É por isso que a gente aprende desde cedo que uma das virtudes mais importantes de qualquer ovelha é o quê? A obediência. Hoje, você coloca a obediência como cerne central do Evangelho. Quando Jesus chamou a gente para ter autonomia, liberdade no espírito. Quando ele fala lá em João, com seus discípulos, que ele fala sobre a videira e como a gente está conectada a ela, Jesus fala, hoje vocês não são mais servos, mas são amigos. Porque vocês já entenderam, eu estou compartilhando com vocês esse reino e essa visão de reino, e eu já não preciso mais controlar ninguém. Você já tem discernimento espiritual suficiente para tomar as suas decisões e se tornar livre por cima do quê? De uma ética amorosa. Quando o amor conduz os nossos passos, a gente tem responsabilidade nas nossas decisões. Quando o medo
É a ética pela qual nós estamos sendo guiados? É a culpa e o medo que vão tomar as decisões, que são basicamente pautadas no pânico. Então não é racional, então não é uma coisa responsável, é só uma reação de um poder que foi jogado em cima de você de medo. E não foi uma coisa avaliada, madura, pensada. É por isso que a gente tem tanta gente que vive na igreja a vida inteira, mas tem postura de menino, de menina, de moleque, porque não aprendeu a ter autonomia, a ter responsabilidade sobre as suas ações. Então tudo é culpa do diabo. Se não é culpa do diabo, é porque foi a vontade de Deus. Quando a gente sabe que existe entre a vontade do diabo e a vontade de Deus, um agente, que é a gente, munido do discernimento do Espírito, para fazer aquilo que o Espírito nos orienta a fazer. Uma ética amorosa leva a gente a ter responsabilidade. Uma ética medrosa, do pânico, da culpa, do controle, leva a gente a se infantilizar na nossa espiritualidade e ficar sempre dependente do que o meu pastor vai dizer. Eu posso fazer isso ou não posso fazer isso? Crianças espirituais. E crianças espirituais brincando de igreja. E isso é muito arriscado e complicado. E quando eu falo essa crítica, eu incluo também a minha trajetória de vida. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu vivi há 15 anos atrás. Então, a minha necessidade de falar para você o novo rumo da igreja, pensar no sentido de qual é o futuro da igreja, o que os evangélicos estão pensando, como as denominações estão se organizando, é uma preocupação sincera de como nós queremos ser vistos daqui para frente. Qual é o testemunho que a igreja cristã hoje passa para o mundo? Qual é o testemunho que as nossas próximas gerações vão passar? Então, eu acho isso essencial. E quando eu comecei a me colocar nesse posicionamento de entender que ter senso crítico não era rebeldia, nem falta de obediência, era simplesmente ter autonomia sobre as minhas decisões, uma autonomia que foi me dada por Jesus, pelo Espírito Santo, aí eu comecei a entender que esse tipo de pensamento não era bem-vindo dentro das instituições cristãs. E aí eu passei a ter todo esse sentimento, né, de inadequação, que acaba gerando também uma solidão muito grande, porque parece que você está maluca, né? Parece que tudo isso que você está falando é fruto de simplesmente uma brecha que você gerou, que você não vigiou, que você não orou, sendo que eu estava ali disposta. Mas ainda assim, essa mentalidade não fazia sentido para mim. Então, né, quando eu percebi que as pessoas queriam uma igreja de fato homogênea, que pensa, fala, canta, evangeliza igual, de acordo com a vontade das lideranças, ainda que a Bíblia mostre na prática que a igreja de Cristo nunca foi assim, houve divergência desde os Atos dos Apóstolos até hoje, né? Foi aí que eu fui convidada, primeiramente, a sair da minha comunidade de fé, a comunidade de fé que eu fazia parte desde o meu nascimento. E é muito sutil, porque não é uma coisa explícita, mas é aquele cerco que vai se fechando, né? Das pessoas sentindo uma desconfiança em relação aos seus pensamentos. E aí o espaço que você tinha de atuação vai diminuindo por conta dessa diferença de pensamento. E hoje, graças a Deus, eu me sinto curada de todo esse trauma de ter sido assim, me sentido isolada, e entendo que isso foi parte de um propósito para entender como que a gente pode construir comunidades que não lidem com a diferença dessa forma, para que você não se sinta excluído. Eu acho que esse é o grande lance. Então, aconteceu isso, eu entrei naquele abismo de achar que eu estava inadequada, sozinha, maluca, de achar que eu não tinha mais um discernimento espiritual, porque a gente começa a duvidar da gente mesmo. Tem um intelectual, um sociólogo que se chama Peter Berg, e ele fala que para comunidades religiosas é imprescindível você ter o senso de plausibilidade, que é quando você está num ambiente que as pessoas entendem o que você fala, você entende o que elas falam, e vocês concordam entre si, e você sabe que aquilo que você está vivendo é plausível. Agora, quando você começa a nadar contra a maré, o seu senso de plausibilidade vai embora. E isso afeta drasticamente a sua consciência e a sua saúde espiritual.
Porque, pô, se eu tô sozinho, eu tô errado. Então, todo mundo tá certo e eu tô errada. Então, eu tô inadequada, então eu já não faço mais sentido aqui. E aí você começa a duvidar de si mesmo, da sua consciência. E aí, tudo isso, né, esse vazio, porque você viveu a vida inteira sabendo que a igreja era o ponto, era o lugar onde você podia servir a Jesus. Porque também tem isso. A gente vive uma espiritualidade templocêntrica. E é um templo concreto, não é o templo nós, sabe? O corpo que habita aqui, o Espírito Santo. É uma religiosidade pautada totalmente no templo. Então, tudo que você faz espiritualmente gira em torno do templo. Você tem um chamado porque o seu ministério acontece no templo. Você é uma pessoa que, de fato, tem responsabilidade com o reino de Deus porque você tem funções dentro do templo. Mas o Evangelho de Jesus ensinava a nossa espiritualidade dessa forma? Jesus fazia o seu movimento no templo ou fora dele? Quem era o templo para Jesus? E esses valores vão sendo roubados de nós quando a gente se assenta num conforto de ficar numa comunidade de fé, que é uma instituição, e achar que somente ali Jesus habita, mora, usa, respeita, fala e se coloca na humanidade. Se desconectando a gente de uma espiritualidade viva, real, cotidiana, palpável, em movimento, que não depende desses instrumentos para agir e para acontecer, que só depende de nós. Nós, comunidade, que pode ser fora da igreja, templo físico, ou dentro dela. A comunidade continua sendo comunidade. E aí, como que a nossa fé fica quando a gente não tem uma casa para ela? Né? E depois de muito tempo com essas perguntas, essas dores, eu entrei nesse paralelo e comecei a procurar respostas para isso. E eu encontrei um caminho, assim, um caminho para poder viver o evangelho longe de todos esses esquemas de controle que contrariam os ensinamentos de Jesus, fora do julgamento das lideranças abusivas, que isso é um ponto muito forte, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. As nossas lideranças cristãs, eu não estou dizendo todas, mas boa parte delas são abusivas porque elas infantilizam as suas ovelhas, e a gente entra nesse lugar de controle. E viver uma fé que verdadeiramente acolhe, independente da orientação sexual, da identidade de gênero, uma fé que está a serviço das pessoas, da natureza, que não é um projeto de poder, que visa controlar tudo que é diferente, uma fé que combate o racismo, a intolerância religiosa, que luta pela equidade de gênero, que não exclui outras tradições religiosas da mesa, sabe? Porque, para mim, se o evangelho é sobre amor ao próximo, toda maneira de violência, de desrespeito ao outro, é uma falta de testemunho com o que Jesus me deixou. Só que a gente escolheu hoje, arbitrariamente, nas instituições religiosas, fazer uma identidade do que é ser cristão pautada na diferença do outro. E não necessariamente no que nos une, que é o fato de ser um ser humano, que é imagem e semelhança de Deus, que pode ter pensamentos diferentes dos meus, mas que é uma pessoa conectada comigo por um mandamento, que é o amor. E aí vai ter muita gente que vai dizer assim: ah, agora tudo é o amor, tudo é amor, tudo é graça. Não, senhor. Eu acho que não falar de amor e não falar de graça é ser contrário ao que Jesus deixou pra gente. Ele fala que o mandamento mais importante é esse. Então, por que tanta resistência a amar? Porque amar não é uma tarefa fácil. Amar quem é diferente de nós é mais difícil ainda. Mas foi nesse caminho, né, que eu fui encontrando essa possibilidade. Uma possibilidade que eu não quero guardar só para mim e que eu quero te apresentar também. E agora que eu já falei bastante, que eu me apresentei para vocês, né, falei um pouco da minha história, agora sim, vamos pensar qual é esse panorama evangélico do Brasil. E eu trouxe aqui para vocês. Vou falar bem brevemente esse caminho. Para onde vamos, ou pelo menos para onde estamos indo? Coloquei aqui no slide para vocês essa referência, que é de uma série que eu gosto muito, que é The Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia, uma série distópica que mostra um país, os Estados Unidos,
tomado pelo fundamentalismo religioso. E por que a gente está falando sobre isso? Porque, de acordo com sociólogos e cientistas da religião e do censo que fizeram do nosso país de confessionalidade, né, de expressões religiosas, em 2035 o Brasil vai ter provavelmente uma maioria cristã, um pouco mais que a metade. Isso é algo inédito, né? Uma maioria cristã evangélica. É inédito porque o nosso país sempre teve uma maioria católica. O catolicismo tem, grosso modo, várias vertentes que se dão muito bem de forma ecumênica, assim, de um jeito que consegue dialogar com outras religiões e até, às vezes, ter expressões religiosas semelhantes ali que eles vão aderindo, tipo, você pode ser católico e pode, muito bem, às vezes, ir num centro espírita, ir num terreiro de umbanda ou de candomblé. Isso é possível porque a religiosidade popular brasileira é muito interreligiosa. Então, a gente não tinha uma ameaça no sentido de as outras religiões vão estar cada vez mais afetadas. Mas quando a gente fala de um Brasil evangélico, a gente precisa entender que para muitos evangélicos hoje, a nossa fé não é só uma fé para ser vivida na esfera privada da minha casa, do meu templo, da minha igreja. Essa fé, ela ultrapassa os limites entrando para a Constituição, para a exigência de que a sociedade comum, secular, também meio que se aproprie dos valores cristãos, e isso é um problema. Por que é um problema? Porque pensa comigo, vamos supor que no futuro o Brasil de 2035, na verdade, vai ser um país de maioria candomblessista. O candomblé não tem características de impor a sua religião aos ambientes seculares. Mas e se ele fosse? Isso significaria que eu, como mulher evangélica, provavelmente teria dificuldades de seguir as ordens que o candomblé deixou para mim. Por quê? Porque ia afetar a sociedade secular. Então, vamos supor que um belo dia, mães de santo façam uma grande interferência, uma bancada candomblessista no Senado, no Congresso, e aí determinem que toda sexta-feira, todas as pessoas do Brasil, independente de sua religião, devem utilizar branco e fazer louvação para o orixá XY. Como que a gente ficaria nessa situação? Estou trazendo esse paralelo porque o Brasil evangélico de 2035, que tem uma bancada representativa no Congresso, uma bancada que se diz evangélica, mas que eu já vou falando aqui de antemão, que ela não me representa, mesmo eu sendo uma mulher evangélica, é uma bancada, é um grupo religioso que visa poder e que visa influências dentro da política secular. A gente tem visto várias outras expressões religiosas que são autoritárias e violentas. Existe um território no Rio de Janeiro, de uma determinada facção, que eu não vou citar aqui, que tem uma liderança do tráfico que é evangélica. E que ele, por sua vez, força ali os seus soldados, né? Isso está dentro da organização deles, a serem evangélicos também, ou minimamente fazerem os rituais que ele considera importantes. Os territórios onde esse líder, né, do tráfico lá no Rio de Janeiro atua, tem expulsado terreiros e até fechado algumas igrejas católicas, né? Enfim. Então, quer dizer, é uma espiritualidade autoritária, violenta, que não aceita quem é diferente. Então, isso é um perigo para nós. Para nós, principalmente cristãos, que não concordamos com isso. Então, eu estou trazendo você aqui para pensar que em 2035 a gente vai ser maioria. Mas quem serão os representantes dessa maioria? Outra coisa, esse projeto de poder religioso. Por que hoje existe essa necessidade da igreja se infiltrar politicamente? Quando a gente é seguidor de Jesus de Nazaré, um homem que abriu mão de sua glória, que não fez questão de se defender do Império Romano quando foi crucificado, mesmo sendo Deus. Então, por que a gente tem que olhar para a igreja com esse horizonte de poder, de influência? Quando a obra que a gente tem que fazer é sinalizar o reino de Deus. Isso não tem a ver com sentar com os poderosos, mas sim atentar para os humildes, para os pobres, para os necessitados.
Entende como esse projeto evangélico atual, que aparece com força na mídia, o Brasil Evangélico de Malafaia, de Nicolas Ferreira e de outras lideranças muito belicosas, eles não estão construindo uma igreja forte, no sentido de sinalizar o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Mas eles estão fazendo o oposto, se colocando nesse lugar de poderosos. Outra coisa que me preocupa, eu sou uma mulher que não faço parte do segmento cristão evangélico conservador. Eu me identifico como uma mulher cristã progressista. Eu odeio falar isso porque eu acho um pleonasmo, a gente devia ser só cristão. Mas a gente tem que botar esse nomezinho agora, porque senão vão achar que eu sou cria de Malafaia. E eu quero me diferenciar disso. Então eu me chamo de progressista. O campo progressista evangélico, e aí a gente está falando de quem? É de René, Ricardo Gondim, pastor Henrique Vieira, outras denominações cristãs. Estamos falando de Ódia Barros, que é uma pastora lá de Alagoas, da Igreja do Caminho, enfim, inúmeras igrejas que estão espalhadas no Brasil hoje que não concordam com a visão fundamentalista e nem com esse projeto de poder. Infelizmente, a nossa linguagem, a nossa comunicação, ela é muito elitista. Porque quando a gente olha para os dados da comunidade progressista cristã, a gente consegue ver que são pessoas de classe média, que são pessoas de ensino superior, que são pessoas brancas, né? E não dialoga com pessoas que vêm do lugar de onde eu vim. Porque eu sou da Baixada Fluminense, eu morava no Morro Azul, que é a divisa de São João com o Duque de Caxias, e toda a minha vida foi circundada, rodeada de mulheres pobres pentecostais, como as da minha família. E por que essa comunicação não chega nessas pessoas? Porque o movimento cristão progressista, ele também se inspira e reflete o mesmo problema de igrejas fundamentalistas. E aqui eu não estou dizendo que as pautas são parecidas, mas a estrutura é igual. Como assim, Pamela? Os eventos funcionam com um certo grupo de pessoas falando e as outras ouvindo. Não existe um diálogo onde eu te chamo para construir e pensar coisas comigo. Você entra no evento, escuta, olha como eles são inteligentes, brilhantes e vai embora. Mas o que a gente faz com isso? E aí entra nesse outro ponto, que a nossa espiritualidade cristã progressista ou cristã não fundamentalista virou uma espiritualidade do consumo. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está assistindo essa aula agora, que é uma pessoa que está desigrejada, que está fora de instituições religiosas, que não se entende mais como participante dessa estrutura, porém, todo domingo abre uma live num culto de uma igreja X ou Y, pode ser a Igreja do Caminho, pode ser a Betesda, pode ser a Igreja do Pinheiro, enfim, assiste a mensagem, que bênção, e vai embora. Eu realmente acredito que a gente pode fazer algo com isso. Eu sei que é difícil pensar comunidade e pensar um espaço de atuação da igreja com a gente que não conversa, que está online. Mas existem caminhos possíveis para que a gente tenha, de fato, né, um envolvimento. E aí, por fim, a gente tem, em contrapartida, uma cultura evangélica cada vez mais conservadora, tanto progressista quanto fundamentalista. Conservador em que sentido? A gente não se propõe a imaginar outras possibilidades de igreja, de comunidade. A gente está viciado nesse mesmo esqueminha templocêntrico, que pode ser online ou pode ser presencial, e que não afeta as pessoas. Como assim afetar, Pamela? Ter contato, ter desenvolvimento. Envolvimento. E aí eu trouxe para vocês algumas perguntas e provocações que eu tenho certeza que passaram na mente de vocês. O que há de novo no caminho do Evangelho? Por que tem tanta gente saindo das instituições religiosas? O número de desigrejados que só cresce, mesmo o número de igrejas sendo abertas no Brasil crescendo também. A gente já tem dados de que no Brasil temos mais igrejas do que escolas e hospitais. O que não é uma pesquisa assim muito, vamos lá, significativa, porque isso é bem óbvio, porque para abrir uma escola, a burocracia
é outra. Para abrir uma igreja, para se autodenominar pastor, as necessidades são outras. Então, por sermos protestantes, dissidentes de natureza, é comum ter várias igrejas surgindo o tempo todo. E aí eu pergunto, é possível ser igreja e viver numa comunidade de fé fora das instituições? Só existe uma forma de ser cristão? Como esse cristianismo funciona no resto do mundo? Por que eu não soube disso antes? Acreditar nisso me faz ser um herege? No final eu perdi tempo? Eu jogo fora tudo que eu aprendi? Essa sequência de perguntas foi muito eu batendo cabeça para lembrar quais foram os passos que eu tomei para entender a realidade que eu me encontro hoje, né? A primeira pergunta, é possível ser igreja e viver numa comunidade de fé fora das instituições? Sim. Jesus não tinha instituição. Seus apóstolos não tinham instituições. Eles tinham pessoas que caminhavam num propósito semelhante, traçando caminhos diferentes. Então, entenda, ter um objetivo semelhante, que é sinalizar o reino de Deus, não garante uma equação que vai me levar no mesmo caminho, porque não vai. Cada pessoa vai trilhar um ponto diferente, cada comunidade vai desenhar necessidades diferentes. A necessidade da Igreja Batista Água Branca não é a mesma necessidade da Igreja Batista do Pinheiro, lá em Alagoas. E tá tudo bem. Porque imagina se a gente tentasse fazer da Igreja de Jesus uma franquia. Tem gente que tenta fazer, porque tá com uma mentalidade de consumo, de mercado da igreja, e não de comunidade, que é uma coisa orgânica, que surge do relacionamento, e não da equação de ter uma igreja XY. É totalmente diferente. Parte da necessidade do outro, e não do projeto de poder que eu quero ter. Então, a comunidade fora das instituições não só é possível, como foi o primeiro modelo de igreja. E isso é uma coisa que a gente precisa recuperar e ter em mente. Só existe uma forma de ser cristão? Óbvio que não. Quando você olha para as comunidades etíopes, que foram ali primeiramente alcançadas pelo evangelho, na África, no continente africano, e compara com o protestantismo calvinista europeu, você vai encontrar um mundo de diferença. Por quê? Porque o evangelho ele não é acultural. O evangelho foi construído dentro de uma cultura e foi ressignificado em outras culturas, de maneira que a linguagem que o evangelho chega para você hoje é uma linguagem totalmente outra daquela que Jesus falava no início do Novo Testamento. Mas o sentido cristocêntrico precisa estar intacto, apesar da variedade que a gente tem. Como esse cristianismo funciona no resto do mundo? Esses cristianismos, né, fora das instituições. Eles funcionam de acordo com o seu relacionamento com Deus. Como é que a gente faz em lugares que não tem igrejas, porque não pode ter igreja institucional? Essas pessoas são menos salvas do que você? Não, porque elas retêm o que é essencial, o relacionamento com Jesus. E isso pode acontecer dentro da sua casa, num parque, numa praça de alimentação, no seu trabalho, na rua, ou dentro de uma igreja bonitinha que tem um banco estofado, ar-condicionado e um data show para passar o louvor. Entende? Por que você não soube disso antes? Porque existe um boicote dentro do campo religioso a teologias que não sejam essas voltadas para o poder, o domínio e o controle, que são as mais conservadoras. Eu não estou dizendo que quem está dentro dessas teologias é uma pessoa ruim, mal intencionada, ou que a gente é melhor do que as pessoas que estão em igrejas conservadoras. Não. Se você está bem na igreja conservadora, se você não se sente violentado, se você não se sente coagido a pensar de tal jeito, glória a Deus pela sua vida. Permaneça. Se isso traz saúde para você, permaneça. O meu papo aqui é com quem foi machucado, com quem não teve outra possibilidade. Entende? Para gente que foi excluída da mesa do carpinteiro. Não é para a pessoa que está bem, está confortável na igreja ou que tem seu ministério. Não. Se você passou por 2018 intacto, se o seu líder ou a sua liderança não te estranhou por pensar de outra maneira, permaneça, glória a Deus, mas atente para as diferenças que te circundam, porque o mundo ele não é composto somente do nosso olhar, mas ele é como se fosse um caleidoscópio.
Sabe aquele brinquedo que você aponta para a luz e aí você vai girando, ele vai formando inúmeros desenhos vitrais? A humanidade atuando junta na criação é isso. A gente não tem uma visão única das coisas. E a mesma visão que eu tenho hoje não é a visão que eu tive há 15 anos atrás. Assim como a visão de hoje não vai ser a mesma de amanhã. E graças a Deus por isso. Acreditar nessa diversidade, né? Pensar a fé dessa maneira, me faz ser um herege? Qual é a origem etimológica da palavra herege? É a pessoa que tem um pensamento discordante, diferente do padrão. Depois isso foi tomando um sentido pejorativo, principalmente por conta do movimento eclesiástico mesmo da igreja. Mas na origem da palavra isso não é um problema. Divergir de opinião não é um problema. Paulo e Pedro divergiram. Continuaram sendo igreja. Entende? E é sobre isso. No final, eu perdi tempo? Eu acredito que não. Perder tempo só se você tiver contato com essa informação agora e não fizer nada com ela. Aí você vai perder tempo. Jogo fora tudo que eu aprendi? De maneira nenhuma. Os conhecimentos que eu tenho hoje da minha espiritualidade, principalmente de uma vida de oração, isso é um ponto muito importante, porque ser cristão progressista não é abrir mão da sua vida espiritual. Tem gente que acha que ser cristão progressista é se converter ao ativismo político. Está repreendido em nome de Jesus. A minha fé me conduz a pensar em justiça social, em antirracismo, nas mulheres, nas minorias, porque eu sou tomada pelo Espírito Santo todo dia que eu acordo, oro, leio a Bíblia e falo, meu Deus, eu não posso continuar vivendo no mundo que a vida é mais fácil para mim e mais difícil para outra pessoa por causa de pensamentos que são violentos contra o próximo. E a minha missão de vida é fazer esse mundo ser um lugar possível para essas pessoas também. Porque, na final de contas, o que é você ser salvo? É aceitar Jesus. A partir que você aceita Jesus, a sua perspectiva de mundo muda. Essa é a metanoia. Você entrar num reino que o menor é o maior. Que todo mundo tem direito a acessar o Pai, acessar o Espírito Santo, que é fartura, que é vida abundante. Não é só dizer eu aceito a Jesus, mas é olhar para todo mundo como se cada pessoa em volta de mim fosse Jesus. No momento de sofrimento, no momento de alegria. É o meu próximo. Eu estou cuidando dele com os braços, com o corpo que Jesus habita. Então, eu tenho que trazer essa pessoa para esse novo mundo. Não é concordar com o que eu penso, mas viver de um jeito igualitário, de um jeito pleno, como Jesus indicou na sua palavra. Entende? Então, a minha espiritualidade, a minha vida de oração que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, com as pessoas da minha igreja, com um grupo de mulheres, com um círculo de oração das minhas igrejas que eu participei, nunca vou abrir mão disso. E nem você deve abrir. Não é porque a gente viveu traumas e violências de um lado que a gente vai apagar todas as boas memórias e as coisas que fortaleceram o nosso intelecto, que fortaleceram a nossa espiritualidade. Entende? Então, vou seguir aqui. Já estamos quase chegando no final. E eu trouxe essa frase também para a gente trazer uma provocação. Algumas definições do que é ser igreja que não passam pelo CNPJ, para você ir tranquilo e tranquila quando acabar essa aula. De saber que a gente é igreja. E quando eu falo a gente, não é eu sozinha, mas é eu com o meu próximo, com outra pessoa, que Deus se faz presente, o Espírito Santo está conosco, e a gente consegue sinalizar esse reino, independente do CNPJ. Eu falo que igreja é conjunto de CPF e não CNPJ, ok? E eu trouxe aqui alguns teólogos que trazem uma visão muito linda do que é a igreja. O Jürgen Moltmann é um dos meus teólogos preferidos. Ele é um teólogo alemão que morreu recentemente e ele foi um cara que se converteu quando ele estava sendo forçado a lutar dentro do exército nazista, porque as ordenanças, né, do Terceiro Reich para você entrar em guerra eram obrigatórias, eram compulsórias. Então, você entrava, você morria, né? Enfim, ele entrou, foi preso, ficou num campo de concentração e lá ele se converteu.
E depois que ele teve essa experiência com Cristo, ele passou a dedicar a sua vida ao combate a essas violências, esses genocídios, esse desrespeito com os direitos humanos, porque ele viu a desumanidade acontecendo na Alemanha. E aí ele se torna, então, um teólogo da esperança. E ele fala assim: a igreja é uma comunidade dos crentes que vivem na esperança da ressurreição e da vinda do reino de Deus. Ela é chamada a ser um sinal visível da nova criação de Deus, uma comunidade de justiça, paz e amor. Então, se eu sei que sinalizar o reino de Deus é ter justiça, amor, paz e alegria, eu não posso entrar numa estrutura de igreja que não reflita isso. Eu não posso ser uma pessoa que não esteja transparecendo isso na minha vida. Isso é ser igreja. Trouxe também um dos meus outros teólogos favoritos, que é o Rubem Alves, é um teólogo da libertação aqui do Brasil, brilhante, faleceu também, era pedagogo, educador, e os textos dele sobre educação são belíssimos. Eu sou professora, então fico suspeita para falar. Mas o Rubem Alves ele fala que a igreja é uma comunidade de pessoas que se reúnem para celebrar a vida e a esperança em meio à dor e sofrimento. O mundo é mau. O mundo está corrompido com essa visão de mundo podre que a gente tem, de hierarquizar as pessoas, de ver as pessoas como se fossem somente úteis e que elas só têm valor quando elas têm força de trabalho. E isso também se reflete na igreja. A gente só lembra do irmãozinho tal, da irmãzinha tal, porque ela desempenha um serviço. Quando ela para de desempenhar esse serviço é que ela começa a fazer falta. E isso é horrível. E ele fala, a igreja, ela está contra isso. Ela é um lugar de esperançar, de festejar, de celebrar. A igreja é para ser alegre. Não é para você ficar triste, abatido, sair com a sua alma machucada, com uma espiritualidade que você nunca é bom o suficiente para viver na presença de Deus, quando Deus já te justificou, entende? Então é um lugar que também é para ser de celebração, e não só dessa prostração de alma, de espírito, que é um lugar de gente sisuda. Eu lembro que quando eu era mais jovem, criança até, era comum as pessoas associarem crente a gente séria, a gente chata, a gente, sabe, é difícil de lidar porque é muito fechado, não ri para as pessoas, não se comunica muito porque tudo é pecado, então não pode encostar em nada, não vai em festa. A gente virou esse povo. Hoje, graças a Deus, essa mentalidade sobre o cristão tem mudado, mas essa era uma questão da época, né? Minha avó viveu muito isso. Até hoje ela tem dificuldade, quando a gente faz uma festa de família, de botar uma música secular ou então de botar uma música mais alegre, porque ela fica, ai, meu testemunho, porque o crente está sempre nesse lugar de contrição, né? Mas o nosso Cristo não ressuscitou. Como é que a gente pode se manter dentro de uma tristeza, de uma amargura de alma? A gente é o povo que venceu a morte. Então tem que celebrar. E o Rubem Alves também traz isso para a gente. E, por fim, trouxe aqui também uma outra teóloga que eu admiro demais, que é a Elizabeth Schussler Fiorenza. Ela é uma das teólogas feministas, né, que arcam com esse conceito, e ela fala: a igreja é uma comunidade igualitária de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, comprometida com a justiça, a igualdade, a inclusão. A igreja deve ser um espaço onde todas as vozes, especialmente as marginalizadas, são ouvidas e valorizadas. Olha como é diferente, né? Como pode uma igreja que é totalmente voltada para uma única voz, a voz do líder, sendo que a igreja é um coletivo. Então, na voz do meu líder tem que sinalizar todas as outras vozes que existem dentro desse ministério. As vozes das crianças, que são ignoradas muitas vezes, da participação, da elaboração teológica da sua igreja, mas as crianças, elas sabem muito porque elas são o reino de Deus, elas pertencem a ele. E elas são ignoradas também. A voz das mulheres, que muitas vezes são sempre colocadas em papel de subalternidade na igreja, mesmo atuando em inúmeros ministérios. A voz das pessoas LGBTs também tem que ser ouvidas, porque a gente acha que LGBT está fora da igreja, está no mundo, mas existem milhares de pessoas cristãs que são LGBTs e que não podem falar,
porque vão perder a sua possibilidade de viver a experiência comunitária de igreja. Isso é muito cruel. E aqui Elizabeth Schuster Fiorenza faz essa provocação da igreja ser um lugar onde todas as vozes são ouvidas. Porque se Deus escuta as nossas orações do rico, do pobre, do preto, do branco, do indígena, entendeu? Do gay, do hétero, como é que a igreja não vai ouvir a voz de todo mundo também? Então isso é importante para nós. E aí eu pergunto também, a comunidade é uma comunidade de um só? Jamais. Não concordo com essa visão de achar que o fato de eu ser templo do Espírito, eu sou igreja sozinho. A comunidade não é de um só. Ela é sempre acompanhada. E aí eu trouxe esse versículo que é muito famoso, que eu amo, que é Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus se torna Emanuel quando a gente está unido entre si. Então, Pamela, eu não tenho uma comunidade de fé acolhedora, inclusiva. Eu não tenho essa possibilidade. Se reúna com seus amigos, se reúna online, mas esteja em contato com pessoas, porque senão a gente fica machucado e fica com a guarda muito alta para perceber o movimento do espírito na nossa vida. A gente fica ensimesmado. E não é momento de viver ensimesmado. É momento de dar as mãos, de se conectar com outras pessoas que também estão sozinhas e que estão achando que não tem outro caminho, outra possibilidade de viver a espiritualidade. E você pode ser canal de bênção para essa pessoa, se reunindo. E agora, eu trouxe também isso aqui, né, que eu já falei para vocês, que é muito importante. Quando você não tem uma igreja acolhedora, né, que se manifeste dessa forma perto de você, como é que você faz, né? As dúvidas principais que eu vejo muito dessa minha caminhada antifundamentalista, das pessoas que entram em contato comigo nas redes sociais e tudo mais, pessoalmente, é viver essa comunidade sem templo. E principalmente a questão da leitura bíblica. Por quê? A gente aprendeu a vida inteira a ler a Bíblia por esse horizonte, por esse prisma, de pensar essa leitura controladora, de checagem de pecado e de controle. Como é que a gente faz para ler a Bíblia de uma maneira que a gente não continue replicando esses esquemas? Como é que a gente sai desse ciclo? E agora sim, eu trouxe para você um passo a passo de como você se desvencilhar desse fundamentalismo, dessa culpa e desse medo. Sempre parando aqui com vocês em perguntas, porque eu acho que as perguntas elas são boas para poder elucidar o nosso caminho. Primeiramente, superando o medo do inferno. Eu tenho outras leituras aqui para fazer, mas eu acho que a sua espiritualidade não pode ser pautada no medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Então, quando você coloca em Deus o seu medo, você transforma ele num Deus covarde. E Deus não é covarde. Deus não faria isso com ninguém. Porque o nosso Deus, o nosso Cristo, Jesus, ele atua através da licença. Ele pede para entrar, ele pede para curar, ele pede para sair, ele convida. Ele não obriga. Então o inferno ele não pode ser uma artimanha para te fazer permanecer nesses esquemas. Como é que a gente compreende a maneira que nos ensinam a ler a Bíblia, né? Porque, assim, a leitura bíblica não é neutra. A gente aprendeu a vida inteira que a Bíblia é neutra, e ela não é. Ela não é. A Bíblia não é um livro só, para começo de conversa. Ela é um conjunto de narrativas, de povos diferentes, em tempos diferentes, sabe? Vivendo realidades completamente outras que a gente nunca teve acesso, porque foi há, não sei, 20 mil anos atrás. Então, assim, sabe? É muito complicado a gente pensar dessa forma. Então, eu falei 20, mas assim, hipoteticamente, tá? A gente não é uma data específica. Mas, enfim, sociedade de séculos, milênios atrás. Você não tem como ler a Bíblia sem contextualizar, intertextualizar e pesquisar, para que você possa entender o que aquele povo estava pensando que era justiça naquela época, o que era justiça para aquela época e o que a gente aproveita desse texto hoje. Então, é uma caminhada
que não é fácil de fazer sozinho, porque a gente está aprendendo. E aí você também tem uma questão, que é recuperar a sua autonomia. Por que recuperar a autonomia, Pamela? Porque quando a gente vive pautado no medo, lendo uma leitura bíblica viciada de uma hermenêutica de outra pessoa, não nossa, a gente perde a nossa autonomia no sentido de decidir o que a gente vai fazer para a nossa vida. Então, é sempre na tutela de alguém. Ah, então quer dizer que eu posso fazer isso, Pamela? Não transfira a sua autonomia para mim. Viva ela com você. Não troque de guru. Porque muita gente que vive num ambiente controlador religioso, fundamentalista, vê o seu líder como esse pai, né? Que permite você fazer as coisas ou não. E ele é a referência para tudo na sua vida. Eu tive amigos que passaram por igreja G12, que funciona nesse esquema de cobertura espiritual e apostolado, que é totalmente dividido hierarquicamente. Então, tudo que a pessoa tinha que fazer, desde posição sexual até festa que podia ir, dinheiro que ia investir, passava pelo aconselhamento do líder. Isso é infantilizar você. E quando a gente fica sendo tratado como criança dentro da nossa espiritualidade o tempo todo, é muito difícil amadurecer. Por quê? Porque é mais seguro. Porque é muito mais tranquilo você jogar essa responsabilidade para outra pessoa. E aí, se der errado, a culpa foi do diabo ou foi de Deus, porque Deus quis. E não minha. E para viver uma espiritualidade saudável e liberta, você precisa sair desses esquemas e ter autonomia. E como é que você cultiva essa espiritualidade fora da estrutura fundamentalista? Gente, feijão com arroz, oração, leitura da palavra, relacionamento com as pessoas. A partir do momento que eu percebo qual era a lente que eu estava lendo o texto bíblico, eu consigo vê-lo de outra forma. Então, eu vou redescobrir a palavra. A partir do momento que eu entendo que a minha oração era pautada num checklist e não num relacionamento de conversa e de amizade com Deus, se eu tinha para mim que Deus era um carrasco e não meu amigo, eu vou ter que reaprender e ser reapresentada a Deus de novo. E eu faço isso orando. Por isso que eu acho que eu não abro mão da nossa espiritualidade nesse sentido. E aí eu falo para vocês, a Bíblia ela é uma ferramenta de vida e ela também pode ser uma ferramenta de morte. E é com muito pesar que eu falo isso, porque é um texto, e textos são passíveis de interpretação, qualquer um deles. A Bíblia ela é muito especial porque ela é inspirada pelo Espírito Santo e por Deus. Mas ela pode ser deturpada, e tem sido deturpada continuamente. E aqui eu vou dar uma informação para vocês. Lá no século XVIII, XVII, quando a escravidão moderna estava em voga, a escravidão africana, né, que era um sequestro sistemático de pessoas africanas, do continente africano, e a levada delas para outros continentes, que a gente chama de diáspora africana, colonizadores cristãos, protestantes, fizeram uma Bíblia que se chama The Slave Bible, que é uma Bíblia que continha apenas os textos de submissão, né? Foi excluído da Bíblia os textos que remetiam à liberdade e à libertação. Então, você não tinha nessa Bíblia o Êxodo, você não tinha nessa Bíblia Gálatas, que fala muito sobre liberdade, mas você tinha nessa Bíblia Filemão, você tinha nessa Bíblia Romanos, textos que incitam a submissão, o controle dos senhores e a obediência. Então, o ser humano ele é capaz de deturpar uma palavra que é de vida. Porque a Bíblia ela não tem só coisa boa. A Bíblia relata textos que são violentos e que são muito desgraçados, praticamente. Né? Você vai ver a passagem lá da menina que foi estuprada e depois esquartejada no Velho Testamento. É pesado, é horrível, mas está na Bíblia. Por quê? Isso é uma medicação, é tipo uma recomendação? Não. É uma memória que o povo não queria esquecer. Porque aquilo aconteceu, marcou as pessoas e era necessário deixar escrito para que não se repetisse. Então, quando a gente olha a Bíblia dessa ótica, a gente consegue ter sabedoria para entender que ela pode ser manipulada por pessoas mal intencionadas. E isso não tira dela o valor espiritual, mas nos faz ficar alertas para entender como que a gente filtra essas passagens e consegue extrair um aprendizado daquilo. Entende? E aí,
Como é que a gente faz, então? Deixei esse resumo para você. Como que a gente faz uma caminhada desinstitucionalizada da nossa fé, porém uma caminhada que a nossa fé está viva, está saudável, está forte, sabe? Está constante. Viver um evangelho sem ser refém do medo do inferno. Entender que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e que Jesus é quem orienta a nossa leitura. Então, a nossa leitura ela é cristocêntrica, é Jesus que dá a palavra final. Não é só a intertextualidade entre textos do Velho Testamento, mas é sempre colocar aquilo no horizonte da graça, no horizonte do amor de Cristo e da mensagem do Evangelho. Compreender que existem diversas formas de ler a Bíblia. Tem a leitura popular da Bíblia, tem a hermenêutica da suspeita, tem o método histórico-crítico, tem outras possibilidades para além de encarar o texto bíblico como uma coisa literal, imutável, única, absoluta, verdade científica, que a gente aprendeu a vida inteira. Lembrar que não existem mediadores entre você e Deus. Nem líder, nem sacerdote, nem profeta tal, profeta Y, nem irmãzinha de oração tal Y, é você e Deus. E cultivar a sua espiritualidade com devocionais sinceras com Deus. Sinceras. E não fabricadas por outra pessoa. Mas ter esse momento que você vai entender como que você vai conversar com Deus, ler a sua palavra e sentir isso ressoando em você. E agora sim, agora nesse finalzinho eu quero te apresentar também a possibilidade de você participar de uma comunidade, que eu já vou adiantando que não é uma comunidade de igreja, mas que foi uma coisa que surgiu no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês, né? Falar sobre isso é falar sobre sonhos, né? Sonhos que me deixam continuar acordando, andando, vivendo, sabe? São coisas importantes para mim, são coisas que eu acho que faz sentido e que eu quero compartilhar com vocês. Porque, assim, faz muito tempo que eu tenho desejado construir coisas significativas, práticas com a galera que me acompanha, que, assim como eu, durante muito tempo, nunca teve uma comunidade aberta e acolhedora para poder dialogar, um espaço para pessoas que querem se aprofundar na espiritualidade, no evangelho e na história da igreja. E, assim, como professora, né, que eu acredito que o aprendizado ele se constrói junto na diversidade, o lugar mais revolucionário do mundo para mim sempre foi e sempre será, até hoje, a sala de aula. Então é por isso que eu queria apresentar para vocês, nesse momento, a Escola de Fé e Crítica, né? Uma comunidade onde a gente vai construir juntos nossos saberes, nossa caminhada espiritual. Um lugar para a gente se encontrar e reimaginar a nossa fé de um jeito que ela traga frutos concretos para a nossa vida cotidiana. Nessa comunidade, a gente vai ter diversos cursos periódicos e didáticos para pessoas que nunca tiveram contato com a história da igreja, com teologia e outros assuntos, né, para que elas possam estar incluídas e contribuindo para o nosso crescimento mútuo. Não é um lugar que você vai sentar e vai receber, mas é um lugar que você vai estar junto, pensando, construindo coisas que vão ser importantes não só para você, mas para um monte de gente. Eu acho que isso é legal. Então, não pense que vai ser só curso, é comunidade que a gente vai construir juntos, com os nossos encontros ao vivo, com as nossas conversas, até porque eu vou bater de novo nessa tecla. Eu não estou aqui para ser sua pastora, sua líder. Eu não tenho pretensão nenhuma disso. A gente está aqui para fazer algo partindo do mesmo lugar, a gente está no panorama igual, e a gente vai construir isso juntos. Isso é algo que precisa ser feito, que precisa existir, precisa ser começado, e alguém tem que fazer isso, e eu acredito que pode ser a gente. Então, porque você já vai sair daqui com um passo a passo para viver isso, sabe? Essa conversa toda que a gente teve, tem muita gente que precisava ouvir e que não teve acesso. Por quê? Porque não existia um lugar onde a gente pudesse falar de maneira aberta, franca, sobre as nossas dúvidas, na nossa espiritualidade, sem ser hostilizado, sabe? E quem não foi alcançado ainda por essa mensagem, né? Então, eu acho que essa é a possibilidade desse projeto chegar para mais gente, dessa mensagem chegar para mais pessoas. Eu vejo que a gente tem a necessidade de estar em comunhão, poder levar essa comunhão para outras pessoas. E eu repito, isso só é possível se a gente fizer isso junto. Então, eu vou explicar mais ou menos como essa comunidade funciona, né? Deixa eu passar aqui o slide para a gente. O que é essa escola de fé e crítica?
Ela é uma comunidade, né, que vai funcionar aí parecido com uma plataforma da Netflix, onde eu vou me comprometer a entregar um curso a cada 15 dias. E não será só eu que trarei esses cursos. Eu acho importante falar isso. A Escola de Fé e Crítica não é um projeto que começa em mim e termina em mim. Não é. É um projeto para que pessoas que tiveram uma trajetória parecida com a nossa possam compartilhar os seus conhecimentos. E aqui a gente vai ter outros professores também. Já adianto para vocês que vocês vão ter contato com uma professora chamada Agnes Alencar, que é uma amiga muito querida, pastora, doutorando em ciências da religião, mas ela é especial porque ela também viveu o que a gente viveu. Ela passou por essas dúvidas também. Não só ela, como as outras próximas pessoas que vão estar aqui com a gente na nossa plataforma. E aí, o que a gente tem na nossa comunidade aqui na Escola de Fé e Crítica? A gente vai construir juntos os nossos saberes. É um lugar para a gente se encontrar e reimaginar a nossa fé de um jeito que ela traga frutos concretos para a nossa vida cotidiana. É um espaço para se munir de conhecimento crítico, para lapidar a nossa espiritualidade de um jeito leve e saudável. Eu não quero conduzir você no mesmo caminho que eu fiz. Eu quero te munir de ferramentas para você construir o seu caminho, sabe? E a gente vai ter essa troca, porque a Escola de Fé e Crítica já está acontecendo. A gente tem pessoas que são do Nordeste, do Sul, do Norte do país, do Sudeste, gente de tudo quanto é lugar, de diversas tradições cristãs e não cristãs, e a gente tem trocado esse papo junto, tem sonhado em fazer isso possível para mais gente. Então, eu estou estendendo esse convite para você também. Seguindo, apresentar um pouco para você o que a gente já tem na nossa Escola de Fé e Crítica e o que a gente terá, né? Então, aqui a gente tem cursos quinzenais, então a cada 2 semanas, praticamente, a gente tem uma temática nova sendo abordada. Tem o clube de leitura, que eu chamo de leitura porque não é leitura só de livros, é leitura de mundo, e conversas mensais. Então, como é que funciona esse clube de leitura? A gente escolhe música, filme, documentário, obra de arte, pequenos contos para discutir juntos, né? O último nosso clube da leitura foi sobre o filme Entre Mulheres, e foi incrível, que é uma história muito legal, depois você procura para assistir, que vale muito a pena. Teremos devocionais quinzenais, porque, como eu falei para vocês, a maior dificuldade quando a gente sai do fundamentalismo é entender como que a gente lê a Bíblia de um jeito libertário. É entender como a gente faz devocionais libertadores. Por isso que eu estou me colocando à disposição dos devocionais quinzenais para a gente aprender a construir isso juntos. O fórum para a gente compartilhar nossas ideias e os encontros 1 a 1, porque não faz sentido eu querer construir uma comunidade junto com você sem te conhecer. Então, eu me comprometo em fazer encontros com cada aluno que entra na Escola de Fé e Crítica, para entender a trajetória, para entender quais são as dúvidas, para a gente poder junto construir uma grade curricular que seja interessante, sabe? Uma temática que seja legal. E falando nessas temáticas, a gente já tem os cursos para acesso imediato, que são frutos dessas conversas 1 a 1, das necessidades de cada estudante, e aí me fez pensar nesse formato de conteúdo que eu deixo disponível lá para você assistir a hora que você quiser. Como surgiu o cristianismo, quem foram os primeiros cristãos, as reformas protestantes, como aconteceram e o que mudou, por que os evangélicos reprimem a sexualidade, passo a passo para uma devocional acolhedora e fundamentalismo, origens e histórias do movimento. Todos esses cursos já estão disponíveis. Lembrando aqui que a minha intenção com esses cursos não é te dar uma formação acadêmica a nível de pós-graduação, coisas mais densas. Esse conteúdo é para pessoas que estão começando agora, que não tem tempo para viver uma jornada acadêmica, não tem tempo, condição financeira e espaço para isso. É um conteúdo simples, didático, sem perder a sua profundidade, com os materiais de apoio, as bibliografias, porque eu me comprometo em passar informações, né, que são de fato confiáveis. Não é porque a gente faz numa linguagem mais didática, né, mais acessível,
que deixa de ter valor ou que não tem esse mesmo cuidado. Mas eu estou pensando em pessoas que não tiveram a possibilidade de conversar sobre isso, que não estiveram próximos desse debate, porque é um debate muito restrito ao meio acadêmico. E a linguagem acadêmica, às vezes, nos afasta de poder conhecer um pouco mais desse assunto. Então, eu trouxe desse formato para que fosse rápido, para que fosse uma coisa mais dinâmica para vocês, para que não ficasse cansativo. Então, isso tudo já está lá disponível. E quais serão os próximos lançamentos? Esses também que surgiram da demanda dos alunos da Escola de Fé e Crítica, que eu acredito que tem a ver com você também. História da virgindade, porque uma das nossas preocupações é reconciliar o corpo das pessoas que passaram pelo trauma do fundamentalismo religioso, que coloca uma carga de culpa muito grande, tanto na sexualidade quanto no corpo. Então, a gente vai falar sobre a história da virgindade, história do inferno, porque não tem como você superar o medo do inferno sem entender de onde que ele vem, como que ele foi construído como doutrina, como elemento teológico. A gente vai falar sobre isso também. Leitura popular da Bíblia, porque é essencial, eu acho que é um método lindo e que também vai ser útil para você utilizar com as suas pessoas aí, os seus amigos, com a sua comunidade. E hermenêutica da suspeita, que também é fundamental para a gente entender as complexidades do texto bíblico e ler nas entrelinhas, principalmente a história das mulheres na Bíblia. Isso é muito bom. Então, além desses lançamentos, a gente mantém os nossos clubes de leitura e conversa mensal, devocional quinzenal e encontro 1 a 1, beleza? E aí, Pamela, como é que eu faço para poder participar da Escola de Fé e Crítica? Como é que eu faço para estar dentro dessa comunidade? Então, gente, eu tentei fazer o valor mais acessível possível à realidade das pessoas, porque o meu interesse aqui é conversar com gente que foi excluída desse debate, por não fazer parte do ambiente acadêmico, por não ter condições financeiras para frequentar cursos teológicos de confiança, que são bons, cientificamente falando. Então, eu trouxe para vocês essas opções de valores. A Escola de Fé e Crítica, ela funciona com mensalidades de R$ 39,90 por mês, né? Claro, porque é mensal. E também a gente tem a mensalidade solidária. O valor simbólico mensal aqui de R$ 39,90 vai garantir todas essas coisas que eu já falei para vocês antes, tá? Porque, de fato, a gente tem uma demanda muito grande. Eu não vi, até hoje, pessoas que estão disponibilizando esse tipo de material com essa variedade num valor abaixo de R$ 100. E eu tentei fazer do jeito mais enxuto possível para manter a plataforma rodando, porque não é só sobre o meu trabalho como pesquisadora, trazendo essas informações para vocês, mas é sobre a estrutura, né? Ter ali uma plataforma que os vídeos fiquem salvos, que vocês possam interagir entre si, que vocês possam assistir com conforto e qualidade na casa de vocês, seja no celular, seja no notebook. É uma questão que demanda dinheiro, né, da plataforma. Então, esse valor foi um valor possível, foi um valor que é acessível, eu acredito, e que é interessante para nós. Lembrando que a gente também fez a mensalidade solidária. Pamela, o que é a mensalidade solidária de R$ 59,90? A diferença do valor da mensalidade solidária para a mensalidade normal é de R$ 20. Esse valor está sendo destinado para poder ajudar pessoas que estão no campo progressista evangélico, que fazem esse trabalho que eu faço em lugares presenciais, na atuação do campo social, né, da articulação aí de estar entregando cesta básica, de estar cuidando das pessoas, e que essas pessoas que estão cuidando de outras estão em situação de insegurança alimentar. É gente que eu conheço, são pessoas próximas que têm sofrido, porque cuidar de gente, fazer uma igreja inclusiva, fazer uma igreja que se preocupa com as pessoas excluídas, não é hype, não traz dinheiro, não traz segurança financeira. E eu me coloquei à disposição com o meu trabalho para poder fortalecer o trabalho dos meus irmãos. Porque se eu faço a escola de fé e crítica hoje, é porque essas pessoas estão atuando no campo onde eu não posso chegar. Então, eu me comprometi de fazer isso. E também, se você sentir no seu coração de abençoar outra pessoa para fazer a escola de fé crítica, Pamela, eu não quero para mim, eu quero para outra pessoa que não tem condição de pagar. Entre em contato comigo,
que a gente faz essas bolsas também, e tem dado muito certo, porque tem gente que entrou na Escola de Fé e Crítica no lançamento, que não foi mensal, e que já tem acesso à plataforma, e se prontificou em custear para outras pessoas que não teriam condições. Então, gente, todo esse trabalho aqui eu estou fazendo da maneira mais honesta e transparente possível. A Escola de Fé e Crítica, ela é de fato um sonho, e um sonho que não é só meu. Agora a gente já tem aí uma boa quantidade de alunos que está pensando nisso junto comigo, e que vai ser um prazer imenso ter você na nossa comunidade também. Então, você já sabe, todos os detalhes estão disponíveis aqui logo abaixo, tanto para inscrição, para matrícula. A matrícula está sempre aberta, lembrando que a nossa escola está sempre em movimento. Quando você entrar, já vai ter outros materiais disponíveis. E espero que toda essa conversa, toda essa proposta tenha feito sentido para você. Forte abraço, espero que você esteja entre a gente. Vai ser um prazer ter você junto com a gente, funcionando aqui, pensando, dialogando com outros caminhos que talvez eu e os alunos que estão na Escola de Fé Crítica ainda não pensaram. Eu acho que é essa a nossa vontade maior. Beijo, tamo junto. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Estou te esperando.